Oi, eu sou Johann Reis. Faz o que tu queres a ser tudo da lei, amor é a lei, amor sob vontade. Vamos falar agora sobre os números básicos na numerologia. São os principais números, que são os números de 1 a 9, mais o 11 e o 22. Seria o equivalente, comparando com a astrologia, com os signos zodiacais. Primeiro, eu gostaria de esclarecer o seguinte. O número 0, ele não é um número utilizado na numerologia para representar uma existência, porque o 0 representa justamente a não existência. O 0 representa a vontade de existir. Então, não existe uma pessoa 0. Uma pessoa 0 é uma pessoa que não existe. Não existe um evento 0, uma data 0. Então, esclarecido isso, vejamos o seguinte. Cada número tem a sua razão de ser, a razão de ser do seu simbolismo, baseado no seu próprio comportamento matemático. O número 1 é considerado um não número. Ele é considerado o número, porque ele é a existência original. Enquanto o 0 ele está na fronteira pré-existência, o 1 é o resultado do desejo de 0 de existir. O 1 é o primeiro impulso, é o impulso Yang. Eu acredito que muitas pessoas estejam familiarizadas com o conceito de Yin e Yang, mas ninguém é obrigado a estar familiarizado. Então eu vou explicar aqui para vocês rapidamente que Yang e Yin são as polaridades, né? Pode aparecer um símbolozinho aqui para mostrar que são as polaridades. É um símbolo muito conhecido, é um símbolo que se origina do taoísmo. É um símbolo que representa Yang, representa a força ativa masculina, e o Yin representa a força passiva feminina. E eu quero ressaltar desde cara que eu não estou falando de masculino e feminino como gênero. Eu estou falando de masculino e de feminino como princípios e como símbolos. Todos nós, seres humanos, temos aspectos masculinos e femininos dentro de nós mesmos. Sejamos homem cis, mulher cis, homem trans, mulher trans, é uma pessoa que não se encaixa na binariedade. Todas essas pessoas, elas têm a masculinidade e a feminilidade dentro de si. E isso no símbolo do Yin e Yang fica muito claro, porque na parte Yang existe dentro um círculozinho Yin, e na parte Yin existe dentro um círculozinho Yang. Ou seja, eles são indissociáveis no mundo dualista. Nosso mundo não é necessariamente binário, mas é um mundo dualista. E isso não se tem como fugir a isso dentro da materialidade, porque nós temos dia e noite, quente e frio, e o macho e fêmea fazem parte dessas polaridades, tanto no sentido físico, o que vai ser determinado
de maneira biológica, quanto no sentido espiritual e psicológico, que aí não é determinado por nada que seja passível de se medir ou identificar. São questões muito pessoais de cada ser humano, são questões de foro íntimo. Então, o número 1, ele é o arquétipo do primeiro, do homem. E quando eu digo o homem, eu estou falando de uma personalidade masculina. E isso a gente tem que educar os nossos ouvidos para entender esse jargão na numerologia, porque, por exemplo, no meu livro sobre numerologia, né, Iniciação à Numerologia, que está à venda pela editora Alfabeto, né, no Brasil todo, eu analiso o mapa do John Lennon como um exemplo, né, para demonstrar os princípios da numerologia em prática. E analisando o mapa dele, dá para perceber, e analisando o mapa da Yoko Ono, artista e parceira dele, e companheira dele, dá para perceber que a Yoko é uma mulher muito masculina. E foi exatamente isso que atraiu ao John. Mas a Yoko, ela é convictamente heterossexual, embora seja uma pessoa muito bem resolvida e não preconceituosa, muito favorável aos direitos LGBT e tudo mais, mas ela é heterossexual, né? Um direito de cada um, né? De ser o que é. Mas ela é uma mulher muito masculina, o que não significa que ela é grosseira, não é. Não significa que ela é tosca, não é. Significa que ela tem uma determinada vibe. E nós conhecemos mulheres assim, que são muito masculinas, pro bem e pro mal, e esse bem e pro mal vai muito do gosto de cada um. Assim como conhecemos homens muito femininos, e que não tem necessariamente nada a ver com transexualidade, nem com homossexualidade, nem com bissexualidade, não tem a ver necessariamente com sexo. Isso tem a ver com uma qualidade da personalidade da pessoa mesmo. Então, o número 1, ele é um número então de início, né, que irrompe, né, que surge, é um número grandioso, imponente, de autoridade, autoritário, e abre caminho, lidera, é muito, muito forte, muito assertivo, muito direto, é um líder. O 2, ao contrário, é um colaborador, é um sidekick, é aquele companheiro, né, o Sancho Panza do Don Quixote, né, e a ideia disso se origina de que do conceito de que o número 1 é representante de Deus, a existência primordial máxima da qual todas as demais se originam. Então, 2 seria o resultado do... Passou um avião. Eu moro perto do aeroporto. O número 2 seria, então, resultado do autossacrifício de um que se dividiu para se ver a si próprio. E assim criou o número 2. E o número 2 representa tudo
ao contrário do que o 1 representa. Enquanto o 1 é ativo, o 2 é passivo. Enquanto o 1 é propositivo, o 2 é colaborador. Enquanto um é protagonista, o 2 é coadjuvante. Enquanto o 1 se expõe, o 2 está nos bastidores. Enquanto o 1 ele vai, pá, é isso que eu quero, o 2 ele vai fazendo, né, ele é sinuoso. E aí eu quero já começar a treinar vocês a pensar nos números relacionando-os aos elementos. Isso vai facilitar muito a organização mental, a organização do conhecimento de vocês. O número 1 é associado ao fogo. O número 2 é associado à água. O número 3 é o resultado do encontro entre 1 e 2. O 1, macho, se junta ao 2, fêmea, e assim geram a criança, o 3. O 3 é o arquétipo da criança, da criatividade, da comunicação, da amizade, da arte, da alegria infantil. Todas as características típicas de uma criança são associadas ao 3. Então, o 1 é o pai, o 2 é a mãe, o 3 é o filho. E o 3 é um número de ar. A comunicação se dá pelo ar. Para falar e se comunicar é preciso o ar. As ideias da criatividade dos artistas, elas estão no ar, né? E nós, artistas, captamos essas ideias. Então, o 3, ele representa algo diferente tanto do 1 quanto do 2. Mas observem que a partir de agora os números eles vão ser sempre a representação simbólica do contrário do seu anterior. Então o 3 ele é um número de diversão da criança. A criança não trabalha, a criança se diverte, a criança aprende, mas se diverte, brinca, né? Vive a coisa lúdica, do aprendizado lúdico. O 4 é hora de ir para a escola, é hora de começar a se alfabetizar, é hora de começar a aprender regras, leis, limites. O 4, ele representa os 4 cantos da casa. É a organização, a estrutura, a firmeza, né, o fundamento. Uma cadeira de 3 pernas, ela não é tão boa quanto uma cadeira de 4 pernas. A cadeira de 3 pernas, ela efetivamente pode te derrubar no chão. Ela não tem estabilidade. A cadeira de 4 pernas tem estabilidade. Então o 4 é um número de estabilidade. E vamos agora observar também que os números, eles são, todos eles, yin ou yang, no sentido em que os números ímpares são todos yang e os números pares são todos yin. Então, o número 1 e o número 3, ambos têm uma personalidade yang, que varia nas suas qualidades, mas a sua essência é yang. O número 2 e o número 4, eles são números yin. 4, o elemento do 4 é terra. A terra é um elemento receptivo, né? Pensa nas sementes que entram na terra, que se desenvolvem, que crescem, que formam as árvores, né? A terra é um elemento receptivo, estável. E então o 4 ele representa a lei, a limitação, representa a dor do dente nascendo, o dente definitivo nascendo depois que o dente de leite vai embora, a dor dos ossos da perna crescendo enquanto você é criança. Eu lembro disso, com 7, 8 anos, as dores de, né, crescimento, que os ossos estão se expandindo.
Mas é uma dor necessária e bem-vinda, porque né, o contrário disso é não desenvolver os ossos, não crescer, e isso não seria o ideal, não seria o esperado. E, bom, agora vamos ao número 5. O 4 é o número careta. Careta, legalista, tradicionalista. O 4 é a lei. Pá, tem que fazer. O 5 é o adolescente rebelde, com causa ou sem causa, mas rebelde. O 5 é aquele que vem para questionar tudo, para duvidar de tudo, para desrespeitar tudo e bagunçar o coreto, mesmo. É necessário. Se não houvesse 5 depois do 4, o 4 viraria uma estagnação, viraria um concreto imóvel e sem sentido. O 5 traz arejamento, mobilidade, novidade, questionamento, rebeldia. Isso é muito importante, né? Nós temos que questionar, nós temos que se rebelar, nós temos que nos rebelar contra aquilo que nós achamos que devemos nos rebelar, que nós achamos injusto. Então o 5 é esse espírito de liberdade e é um espírito também de aproveitamento dos 5 sentidos, né? Então ele tem a ver com a gula, com sexo, com a vaidade, né? É um número profundamente superficial, como gostava de dizer uma amiga minha. E o 5 ele precisa viver essa superficialidade profundamente para poder chegar ao 6, que é o contrário dele, mais uma vez, porque o 6 ele é o diplomata. O 6 ele não é um conservador empedernido como 4, mas ele é um diplomata. Então ele consegue filtrar e assimilar o 5. E o 6 representa comunidade, representa família, representa a sua família estendida, né, a sua família mais distante, e a comunidade que a gente vive. E observem que o número 5 é um número de fogo. É o segundo número de fogo. Então vocês vejam que ele tem isso em comum com o 1. O 1 é um número que chega chegando. Pá, e o 5 também. O 6, ele é um número de água. Por isso ele vai ser diplomata, ele vai ser mais sutil, ele vai tentar contornar, ele é a diplomacia. E a diplomacia também traz a hipocrisia. Então também tem esse lado que pode ser um pouco irritante do número 6 para algumas pessoas, mas é um número fundamental para que haja acolhimento comunitário, para que haja uma sociedade minimamente possível de se conviver. Até o número 6, eu costumo dizer que é o caminho, a rota do ser humano típico, básico, elementar. Até aí, o ser humano não tem uma alma ainda. Eu acho que ele pode criar uma alma, desenvolver uma alma a partir do momento em que ele entende o número 7, que é um número que dá um pulo do material para a mente. O número 7, ele é um número isolado. Em outra oportunidade eu falo mais sobre o 7, sobre por que ele ser isolado matematicamente. Seria um pouco extenso para falar aqui agora, mas o número 7 é um número que ele não convive com os demais. Ele não participa de determinadas operações de multiplicação e divisão, das quais todos os outros demais números participam. Então, isso faz com que, tirando o número 1, que é considerado o número, né, primordial e não um dos números, na primeira década, o 7 é o único número primo que não se encontra como resultado de divisão de nenhum dos números até 10 e nem como resultado de multiplicação. O 6, você divide por 2, você tem 3. O 9, você divide por 3, você tem 3. O 10, você divide por 2, você tem 5. Mas você não encontra
o 7 como resultado de uma divisão entre os primeiros 10 números, e teria que ser 14 dividido, né, por 2 para dar 7. E você também não encontra o 7 como resultado de uma multiplicação, né, como o 2 vezes 4, o 8, né? Isso mostra então que o 7 ele está isolado dos demais e por isso ele vê os outros de longe, ele é mais solitário, e essa solidão ela é uma condição sine qua non, inegociável para o desenvolvimento intelectual, para o estudo, para a espiritualidade, que o 7 representa, tanto estudo quanto espiritualidade, intelecto, psicologia, a filosofia, todos os saberes da mente, da investigação, de quem somos, para onde vamos, o que estamos fazendo aqui, todo esse tipo de questionamento nasce com o 7. Até o 6, o ser humano, ele nasce, cresce, reproduz, trabalha, se aposenta e morre. E não tem sentido além disso na vida. São vidas carentes de alma. São mentalidades de manada, de rebanho. É bastante triste. Bem, eu fico tão triste com a mentalidade de manada que eu até me dá um branco. Bom, voltando ao número 7, então, o número 7 é o número da intelectualidade e da espiritualidade, da consciência do abstrato, do além, da investigação do além, e não é à toa que é o número onde nasce o ocultismo. O número 8, o número 8, ele, enquanto o 4 é um operário, o 8 é o dono da fábrica. Vamos observar que o 7 é um número de ar, intelecto, pensamento, só podia ser ar, né? E o número 8 é um número de terra. O 8, ele é o resultado do trabalho e do fundamento do 4. O 8 é o número da justiça, é o número do karma, da causa e efeito. Karma nada mais é que causa e efeito. É o número da materialidade, da saúde física, da saúde financeira, da saúde judicial. Tudo isso está dentro do domínio do número 8. E, inclusive, eu acho que um dos grandes problemas da nossa civilização é que as pessoas são preparadas em crianças, são educadas primeiro para ganhar dinheiro e depois, se é que são alertadas ou educadas para a espiritualidade, para a intelectualidade, depois pensar nisso. Ou seja, primeiro dinheiro, depois intelecto. Enquanto a numerologia mostra que a ordem deve ser necessariamente o contrário. Primeiro preciso ter inteligência emocional, espiritual e conhecimento mínimo psicológico de si mesmo, autoconhecimento, para poder lidar com a matéria da maneira como se deve. A matéria, ela é tão espiritual quanto qualquer outra coisa, porque a matéria nasce do espírito. E não só isso, mas a maneira como a gente se relaciona com a matéria é algo que tem a ver com a nossa espiritualidade. Então a nossa espiritualidade e a nossa inteligência e a nossa saúde psicológica, ela é muito testada pela maneira como nós nos relacionamos com a nossa vida financeira. E como vivemos no capitalismo, que é um sistema que eu particularmente acho absolutamente falho, eu, embora não queira entrar nesse mérito de capitalismo, socialismo, etc., mas o problema do capitalismo é justamente que a pessoa é orientada desde cedo a priorizar o capital antes que a própria mente. E o capital, ele nasce da mente, e não o contrário. O contrário é uma subversão perversa, porque nós não nos preparamos espiritualmente, intelectualmente para a prosperidade,
perseguimos a prosperidade, e aí quando ela chega, nós não temos consistência para lidar com ela, com a prosperidade. E aí nos tornamos fúteis, nos tornamos materialistas, ou seja, isso vem dessa inversão da ordem correta da educação, que deveria ser primeiro a educação intelectual, espiritual e psicológica, inteligência emocional e tudo isso, e depois a prosperidade financeira, que vem como consequência. E o 8 é um número que representa a justiça, né, também. A justiça é a justiça dos tribunais, dos homens e das mulheres, né, do ser humano. E o número 9 representa um apanhado de um pouco de cada uma dessas personalidades, todas numa só. Por quê? Se a gente pega o número 9 e soma, né, todos os números de 1 a 9, nós temos 45, 4 mais 5 igual a 9. Se nós pegamos as extremidades dos números anteriores a 9, os números anteriores a 9 são o quê? São os números de 1 a 8. Então, se nós pegamos as extremidades, consequentemente, elas vão formar 9. 1 mais 8, 9. 2, 7, 9. 3, 6, 9. Né? E 4, 5, 9. Então o 9 ele contém todos os outros números dentro de si. Ele é um número um pouco esquizofrênico. Não é uma classificação, isso, pelo amor de Deus, é uma força de expressão. É um número de várias personalidades, assim, num certo sentido, mas são personalidades que sabem transitar em quaisquer ambientes e sabem tratar do mais alto ao mais baixo em termos hierárquicos com a mesma sinceridade, com a mesma fluência e com a mesma integridade. É um número de pressa, de nervosismo, de irritabilidade, mas é um número de conquista, de ousadia e de avanço e de comunicação, né, intensa. Os números 11 e 22 são classicamente chamados de números mestres. Isso é uma convenção, mas eles não são mestres porque eles são melhores ou piores que os outros. Eles são arquétipos de exceção. Eu gosto de usar esse termo, que é um termo contraditório em si, né? Porque o arquétipo ele é um tipo determinado. Então, como é que ele pode ser uma exceção? Pois é, são dois tipos de personalidades de exceção que nós temos, o 11 e o 22. O 11 ele representa aquelas pessoas difíceis de rotular. O 11 são dois números 1, Yang, duas vezes a quantidade Yin. Ou seja, ele tem uma dualidade e uma unidade que se contradizem. Ele é aparentemente contraditório, mas ele não é contraditório. Ele é algo além. Não é à toa que em Telema e magia, o 11 é um número altamente poderoso e especial. O número 11 é o número dos vanguardistas, o número daqueles que enxergam à frente dos demais. É o número das pessoas que têm uma sensibilidade parapsicológica mais forte que os demais, são mais intuitivos, são mais visionários, são considerados loucos frequentemente porque, como eles anunciam o que eles estão vendo lá na frente e que os outros não estão vendo, por estar anunciando aquilo que ninguém mais vê, são considerados loucos durante um tempo. Mas depois, quando aquilo que eles anunciaram aparece, aí as pessoas entendem: não, esse 11 não é maluco, não. Ele enxerga longe, ele viu mais longe. Agora, é claro que o 11 ele também pode se deteriorar e começar a desenvolver vozes na cabeça e desenvolver uma certa loucura no sentido patológico, porque tem a loucura essencial de todos nós, que nós devemos praticar para que nós não sejamos robôs, para que nós não sejamos manada. Não seja parte de uma manada, eu sempre vou dizer isso para você.
E, o 11 ele é aquele que anuncia o novo. É aquele que abre os caminhos mais recônditos, os caminhos mais difíceis, os caminhos mais radicais. É o 11. O 22, ele é um número que não tem a ambiguidade do 11, porque o 11 são dois números yang aparecendo numa quantidade de vezes yin. A dupla, por si, é uma coisa yin, por ser 2. Mas o 11, eles são dois números 1. Então, quer dizer, isso causa dá um bug, é uma coisa difícil de entender, mas é possível de entender. É possível de entender. Dá para entender com a prática, com o tempo, vocês vão entender o que o 11 significa, assim como vão entender que o 22 ele não tem essa dualidade do 11, porque são dois números 2 formando um número par, que é um número naturalmente yin. Então ele é completamente yin, o 22. Então o que ele quer dizer sendo um número mestre, sendo um número especial? O 22 é a força do fraco. Sabe aquela história típica assim, a mãe que viu que o filho ia ser atropelado e levantou a roda do ônibus e ela nem sabe de onde ela tirou aquela força? Todo mundo conhece histórias desse tipo, já viu, existe. Isso é a força do 22. O 22 é a força do fraco. Não usando o termo fraco de uma maneira pejorativa, porque fraco pode ser uma coisa pejorativa. As pessoas que cultivam a própria fraqueza, isso é uma coisa muito ruim. Isso é muito pejorativo e indesejável e péssimo. Mas o 22 ele representa pessoas que superam os limites da própria força por um bem maior. E costumam representar personalidades muito desapegadas, o que não é de espantar por não ter componente yang nesse número, que são dois números 2, que formariam 4, ou seja, se fosse somado. Então, em qualquer possibilidade, ele é um número yin. E, bom, esses são os principais números. Nós vamos falar ainda de muitos números aqui, de muitos outros, e vamos responder dúvidas, enfim, temos um longo caminho pela frente. Espero que essa introdução às personalidades dos números tenha sido clara e interessante e esclarecedora. Clara e esclarecedora. Uma repetiçãozinha, uma redundância idiota. Enfim, espero que essa exposição das personalidades dos principais números seja um bom início para vocês começarem a dominar a linguagem dos números. Então eu fico por aqui. Faz o que tu queres, há de ser tudo da lei. Amor é lei, amor sob vontade. 93.